Olá pessoal, meu nome é Gisele, eu sou professora de atualidades e venho trazer algumas dicas, assuntos fortes no ano de 2016 para a prova do Enem. Na prova do Enem, principalmente em ciências humanas, a gente deve ter uma preocupação muito grande nos comandos da questão. E aí, nesse comando da questão, é que eu venho trazer alguns assuntos que marcaram o ano. Bem, assuntos de ordem nacional e assuntos de ordem internacional. Eu acredito que o assunto de ordem nacional mais forte para a prova, com certeza será a crise hídrica. Água é o assunto da vez. Pode muito bem estar na sua prova de ciências da natureza, como na sua prova de ciências humanas. Quem causou a crise? Quais são os fatores responsáveis por essa crise? Quais as consequências que nós estamos sofrendo? E quais seriam as intervenções que nós poderíamos fazer para diminuir essa crise hídrica? Bem, junto com a crise hídrica, nós também tivemos o ano da primeira epidemia de Zika. Foi principalmente no Nordeste, porque é muito comum acumular água. E esses reservatórios de água são criadouros do mosquito da dengue e do mosquito da Zika. Há uma grande preocupação no que pode ser no nosso próximo verão. Então, novas epidemias podem aparecer. Além disso, ainda falando sobre água, o acidente de Mariana, por coincidência, vai completar um ano no primeiro dia de prova do Enem. Acidente muito grave, é considerado o acidente ambiental mais grave da história do Brasil. A barragem do Fundão arrebenta, os rejeitos de minério atingem a bacia do Rio Doce, percorre os municípios de Minas Gerais, entra nos municípios capixabas e chegam até o Oceano Atlântico. Uma quantidade absurda de rejeitos, uma turbidez de água muito forte, uma perda de fauna, flora, impactos ambientais, sociais e econômicos muito graves. Além disso, no contexto internacional, a gente não pode esquecer da crise migratória. Crise migratória que trouxe situações, imagens que nós não gostaríamos de ver, como, por exemplo, a criança que acaba sendo encontrada nas praias, na praia italiana, morta, ou então as filas, imensas filas de africanos que buscam refúgio em países como, por exemplo, a Grécia e a Itália. Não esquecer na sua prova o que são áreas de repulsão populacional e áreas de atração populacional. O Oriente Médio, a África, se tornaram áreas de repulsão populacional. Guerra civil, perseguições políticas, perseguições religiosas são os grandes motivadores da saída dessa população. E a Europa é área de atração populacional. Isso por conta da proximidade, por conta de serem os colonizadores, de gerarem emprego. E aí, a Europa, eu não sei até quando vai receber esses imigrantes. A xenofobia torna-se muito forte, cuidado com as charges na prova. Essa, por exemplo, a senhora Europa quer proteger o seu continente expulsando os imigrantes. Ela veste a camisa da União Europeia. O vestir a camisa da União Europeia da noção do nacionalismo, que está se tornando muito forte em vários países europeus. Além disso, nós temos o Brexit, que foi um plebiscito realizado no Reino Unido, e aí o Reino Unido sai da União Europeia. Isso pode desencadear situações onde outros países também queiram sair. Se tornou uma notícia muito forte. O Reino Unido agora vai buscar uma outra linha econômica, uma outra questão política e a questão do terrorismo. Na geopolítica hoje, a questão da geografia do terror é um assunto muito forte para a prova. Terrorismo de Estado, terrorismo de esquerda, terrorismo de direita, terrorismo separatista, terrorismo fundamentalista. E esses atos terroristas geram uma situação de instabilidade, também conhecido como a globalização do terror. Os 70 anos da ONU pode muito bem ser lembrado em prova. Foi em 1945, pós-Segunda Guerra Mundial,
que a ONU foi criada com o objetivo de estabelecer a paz mundial, paz principalmente para os países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. E aí se torna um contexto importante, porque Guerra Fria é um assunto muito importante e a ONU é um organismo multilateral que tem que se manter durante um processo de geopolítica complicado, que foi a Guerra Fria. A reaproximação Estados Unidos e Cuba também remete à questão da Guerra Fria. É uma herança do período de Guerra Fria. Nós temos a reaproximação Estados Unidos e Cuba. Cuidado, não é fim do bloqueio econômico. Esse fim do bloqueio econômico só se o Congresso dos Estados Unidos votasse, mas isso não foi feito. E aí nós temos uma aproximação. Cuba, hoje, já recebe os benefícios do comércio com os Estados Unidos. Isso se tornou muito importante para a população e a gente não sabe até quando o socialismo vai conseguir se manter na ilha cubana. Outro assunto muito importante são os 30 anos do acidente nuclear de Chernobyl. Foi 26 de abril de 1986, um momento complicado já do socialismo, onde o governo era de Mikhail Gorbachev, que ocorre um acidente em uma cidadezinha chamada Pripyat, onde o reator 4 explode. A quantidade de radiação que vaza é absurdamente grande. E o mundo poderia ter sentido muito mais o impacto dessa radiação. É considerado o pior acidente nuclear da história. O socialismo só assume que isso aconteceu 36 horas depois. Bem, é um período de Guerra Fria, é um momento difícil, mas realmente marcou a história. Os 100 anos do genocídio dos armênios também poderia ser uma boa questão de prova. Foi em 1915 a 1923 que o Império Turco-Otomano ele pressionou os armênios, ele perseguiu os armênios e a gente tem um número de mortos de 1,5 milhão. A Armênia pede que o genocídio seja reconhecido. Ele não foi ainda, mas em 2015 houve um grande avanço quando a Alemanha assumiu que realmente aconteceu um genocídio. E esse assunto acabou de ser questão de prova na segunda qualificação da UERJ. Genocídio em Ruanda, também outro assunto forte. Os Tutsis e Hutus tiveram um confronto muito sério em 1994, onde os Tutsis foram massacrados. A gente fala em 1 milhão de mortos. Em 1994, a ONU não fez nada para defender essa população. Um conflito étnico muito sério, onde a culpa é do colonizador, onde o colonizador fez essa divisão que até então não existia. Bem, todos os temas que nós trabalhamos são temas fortes para a prova do Enem. Muita atenção nos comandos, muita atenção nos distratores das questões e boa prova.